Colossenses 3, 1 a 4. Paulo diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Queridos, nas cartas de Paulo, aparece com frequência as expressões em Cristo, com Cristo, nele e juntamente com Ele. Essas palavras se referem a uma doutrina central chamada união com Cristo. Essa doutrina trata da essência do cristianismo. Então lembre disso. A doutrina bíblica cristã reformada da união com Cristo. Essa doutrina trata da essência do cristianismo. Tudo que o cristão é e tem é baseado na sua união espiritual com Cristo. Por exemplo, fomos eleitos ou escolhidos em Cristo. Efésios 1,14. Temos a redenção, a remissão dos pecados em Cristo. Efésios 1,7. Somos novas criaturas de Deus em Cristo. 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Fomos adotados como filhos de Deus em Cristo. Efésios 1,5. Estamos livres da condenação do pecado, do diabo, do mundo, do inferno. Estamos livres da condenação em Cristo. Romanos 8, verso 1. Somos herdeiros de Deus em Cristo. Romanos 8, 17. Existimos para o louvor e a glória de Deus, porque estamos em Cristo. Efésios 1, 12. Somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual, mas isso porque estamos em Cristo. Abençoados com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Efésios 1, 3. Isso é apenas uma pequena porção dos tesouros, das riquezas do cristão em Cristo. E por intermédio de Cristo, ou pela sua união com Cristo. A doutrina da união com Cristo é bastante destacada nas cartas aos Efésios e aos Colossenses. Veja como essa doutrina aparece no capítulo 2 de Colossenses, versos 6 e 7. Paulo diz, capítulo 2, você está aí, se quiser você pode até acompanhar se você conseguir. Nos versos 6 e 7, Paulo diz, Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Andai nele. Verso 7, ele diz, nele radicados e edificados e confirmados na fé. Verso 10, nele estais aperfeiçoados. Verso 11, nele também fostes circuncidados. Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados. Verso 13, vos deu vida juntamente com ele. Verso 19, Cristo, a cabeça da qual todo o corpo é suprido. Ele é a cabeça da qual todo o seu corpo, que é a igreja, é suprido. E o verso 20, se, ou seja, uma vez que morrestes com Cristo. Então, nos capítulos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai descrever os resultados práticos. No capítulo 2, ele enfatiza a realidade da nossa união espiritual com Cristo.
E nos capítulos 3 e 4, ele vai falar, vai destacar e descrever os resultados práticos que são naturais dessa nossa união com Cristo. Quais os resultados que naturalmente a nossa união com Cristo produz? É o que ele vai tratar nos capítulos 3 e 4 dessa carta. Note que em 2:20, volta os seus olhos aí para essa passagem. Colossenses 2:20. Paulo diz que os cristãos, o quê? Morreram. Ele diz no Colossenses 2:20 que os cristãos morreram. Morreram para o quê? Para o que nós vimos no último sermão. O que nós vimos no último sermão para o qual nós morremos? Primeiro, para o legalismo, versos 16 e 17. Segundo, morremos para o misticismo, versos 18 e 19. E terceiro, morremos para o ascetismo, versos 20 e 23. O que são essas coisas? Ou seja, o que são o legalismo, o misticismo e o ascetismo? O apóstolo diz que elas são típicas dessa terra e da morte espiritual. Então ele está falando aqui das coisas que são próprias a essa terra e à morte espiritual. É disso que ele trata nos versos 20 a 23 do capítulo 2. Por isso, no próximo versículo, capítulo 3, verso 1, Paulo vai chamar a atenção dos colossenses para a ressurreição espiritual, da qual eles já participam em Cristo, e para a vida celestial que eles devem então viver. Paulo diz, olha, se vocês ressuscitaram espiritualmente, né, em união com Cristo, ele diz no 2:20, vocês morreram para essas coisas. Por que vocês estão vivendo como se estivessem vivos para elas? Vocês morreram para essas coisas do capítulo 2, versos 20 a 23. Vocês morreram para o legalismo, para o misticismo, para o ascetismo. Porque vocês estão vivendo como se estivessem vivos para elas. Por isso que no início do verso 4, ele vai lembrar os colossenses da ressurreição espiritual deles e da vida espiritual que, consequentemente, eles devem viver, porque são ressuscitados espiritualmente. Eles devem ter uma vida celestial. Essa deve ser a vida deles por causa da sua ressurreição espiritual. As práticas de Colossenses 2, 20 a 23 são práticas de pessoas desligadas, desunidas de Cristo. E por isso, nos versos 1 a 4, Paulo vai apresentar a contrapartida, o contraponto a essas coisas dos versos 20 a 23. Essas coisas desses versos 20 a 23 são coisas de pessoas desunidas de Cristo, ou desligadas dele, de pessoas sem vida espiritual, sem união com Cristo. E agora ele vai apresentar, nos versos 1 a 4 do capítulo 3, as duas verdades e propriedades fundamentais de uma pessoa unida com Cristo. Quais são as verdades acerca de uma pessoa unida com Cristo? Quais são o que é próprio dessas pessoas? Quais são as propriedades de uma pessoa unida com Cristo? É isso que nós vamos ver a partir de agora. Todos juntos? A vida dos cristãos está no alto, com Cristo, e não aqui na terra. Versos 3b e 4a. Fale comigo de novo. A vida dos cristãos está no alto, com Cristo, e não aqui na terra. Note que a palavra vida ali está com V maiúsculo. Não é essa vidinha que nós temos nesse mundo, essa vida biológica natural. Nos versos 3b e 4a diz assim, ele diz, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus, quando Cristo, que é
a nossa vida se manifestar. Queridos, como é que Cristo se tornou a nossa vida? Através da nossa união com Ele. É assim que Ele se tornou a nossa vida. E a nossa união com Cristo ocorreu através ou por meio de 3 grandiosos eventos, 3 grandiosos acontecimentos. Vamos ver. Juntos. Primeiro, os cristãos morreram com Cristo. Esse é o primeiro estágio, é o primeiro aspecto, elemento da nossa união com Cristo. O que aconteceu? Essencialmente, nós morremos com Cristo. Verso 3. Por quê? Morrestes. Por quê? Morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. O que Paulo quer dizer com a palavra morrestes? Ele quer dizer, antes de tudo, que a nossa salvação foi uma morte vital. Uma morte para a vida. Uma morte para a morte do pecado. É isso que ele quer dizer. Vocês morreram, uma morte vital. Uma morte para a morte do pecado. Uma morte para a vida. E essa nossa união com Cristo modificou radicalmente o nosso relacionamento com esse mundo, especialmente com o pecado. Por exemplo, nós morremos para a ambição do mundo. Vamos falar juntos? Morremos para a ambição do mundo, ou seja, os nossos anseios mais profundos agora, os nossos anseios profundos, não são mais as coisas e as experiências desse sistema anti-Deus e anticristo. Se os nossos anseios profundos ainda são as coisas e experiências deste mundo, estamos mortos ainda espiritualmente. Morremos ainda para a glória do mundo. Morremos para o quê? Para a glória do mundo. Não ansiamos mais pelos aplausos, as honras, as exaltações e o poder deste mundo, próprios deste mundo. Morremos para a felicidade do mundo. Odiamos as alegrias e prazeres do pecado. Morremos para a sabedoria do mundo. Odiamos todo conhecimento, verdade, que contradizem a revelação de Deus. Morremos para a sabedoria do mundo. Paulo vai ensinar isso em certos detalhes na primeira carta aos Coríntios, capítulos 1 a 4. Nós morremos para o conhecimento, para a verdade deste mundo, que estão em oposição, em confronto com a revelação de Deus. Morremos ainda para a segurança do mundo. A segurança do mundo. Não confiamos mais no dinheiro, não confiamos na saúde, no governo, no exército, no carro blindado. Não confiamos no revólver que vai estar lá em casa. Tem alguns que confiam. Alguém me perguntou, se for liberado o revólver, se eu vou comprar. Se eu vou ter em casa. O porte ou a posse da arma. Falei, não vou porque, olha, eu não tenho dinheiro para comprar um revólver. Eu não tenho tempo e energia para fazer um curso para saber usar. E não vou porque eu acho que eu não necessito. Mas mesmo que eu tivesse, eu não estaria confiando. Deus estaria vendo o meu coração se eu estaria confiando nisso. Morremos para a segurança do mundo. Nós não confiamos na arma. Não confiamos na saúde, no governo, no exército, no dinheiro, no carro blindado. Morremos ainda para a esperança do mundo. Não esperamos na religião, na educação, na ideologia, na ciência.
Nisso não está a nossa esperança. Bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando Paulo diz, morrestes, ele quer dizer que em Cristo, se nós estamos nele, este mundo, como sistema sem Deus, não é mais o sentido da nossa vida. O reino de Deus agora é o sentido da nossa vida. Nós morremos para esse reino. Nós morremos para esse reino daqui, para o império das trevas. Morremos para o reino do pecado, o reino do diabo, o reino do mundo. O reino da sociedade que odeia Deus. O reino do ser humano que odeia Deus. Morremos para esse reino. E para os valores dele, para os tesouros dele, nós morremos. Segundo lugar, juntos, os cristãos ressuscitaram com Cristo. O quê? Ressuscitaram com Cristo. Verso 1, parte A, ele diz, portanto, se fostes, e esse se fostes quer dizer, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Ressuscitados. Irmãos, a nossa ressurreição espiritual significa que a nossa vida não é mais motivada, orientada pelos valores deste mundo, pelos tesouros deste mundo. A nossa vida não é mais motivada, orientada, comandada pelas filosofias, pelas ideologias, pelas paixões dos homens. Nós morremos para isso. Ressurreição espiritual significa que a nossa vida é orientada, é motivada, é comandada pelos mesmos valores que motivaram, que orientaram o Senhor Jesus Cristo. Se nós ressuscitamos com Cristo, nós temos a vida de Cristo, e é disso que esse texto fala. Cristo é a nossa vida. Cristo é o quê? A nossa vida. Esse texto é enfático em dizer isso, que Cristo é a nossa vida. Então, nós somos naturalmente motivados, orientados, comandados nesse mundo, pelos mesmos valores que motivaram Cristo. Quais são os valores que orientaram e motivaram a vida de Cristo? Eu vou citar apenas três valores centrais do coração e da vida de Jesus Cristo. A vontade de Deus, João 4,34, Jesus diz, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, se você é um ressuscitado com Cristo, se você está em união com Cristo, na ressurreição com Ele, Ele é a sua vida, a vontade de Deus é a sua grande preocupação. É o seu profundo projeto. É o que te move, é o que te desperta. É o que te motiva todos os dias. A vontade de Deus. Se Cristo é a nossa vida, o que mais que marcou Cristo nesse mundo? A vontade de Deus e também o serviço aos homens. O serviço aos homens. Em Marcos 10:45 ele diz, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Se você ressuscitou com Cristo, se Ele é a sua vida, o serviço aos outros é a grande motivação da sua vida. Você tem isso como intenção, como projeto, como aspiração de vida, servir os outros, servir o próximo. Você tem como aspiração, projeto, paixão de vida, fazer a vontade de Deus e servir os homens. Você tem como aspiração, projeto, paixão de vida, a glória de Deus. Foi outro elemento que marcou a pessoa e a vida e o coração de Cristo.
A glória de Deus. Ele diz em João 17,4: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. O que um cristão bíblico, um cristão ressuscitado com Cristo faz? Ele pergunta: Deus, qual é a obra, qual é a missão que o Senhor tem para mim nesse mundo? É isso que o jovem, o adolescente que está aqui, principalmente, precisam pensar. Eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um doutorado, eu vou fazer isso e aquilo. Você tem que perguntar antes, qual a missão que Deus tem para você nesse mundo? Qual a obra que Ele te confiou para fazer nesse mundo? Para o serviço de Cristo, para a promoção do reino de Deus. Em que você deve gastar a sua vida? Em que você deve gastar a sua vida? De modo que Deus seja glorificado. Jesus diz: eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando a obra que me confiaste para fazer. Então, três motivações centrais do coração de quem tem a vida de Cristo: a vontade de Deus, o serviço dos homens, aos homens e a glória de Deus. Esses são, irmãos, sinais concretos da vida espiritual, da vida de Cristo em nós. Se nós ressuscitamos com Cristo, se estamos unidos com Cristo, isso em grande medida serão as nossas motivações e as nossas características. É uma total contradição, é uma negação da nossa confissão de fé, quando a vontade de Deus não é a nossa paixão maior. O serviço aos outros não é a nossa paixão. A glória de Deus não é a nossa paixão. Se isso é assim, não fomos ressuscitados. Mas se a vida dele está em nós, nós estamos com alegria empenhados em fazer a vontade de Deus. Em qualquer questão, em qualquer situação, em qualquer área da vida, nós estamos empenhados, comprometidos, envolvidos, dedicados de coração em fazer a vontade de Deus, em servir os outros e, portanto, glorificar a Deus, cumprindo a missão, o chamado dele, a vocação dele para nós nesse mundo. Um cristão bíblico pergunta: Deus, o Senhor me chamou para ser, o Senhor me chamou para te servir o Senhor e o teu reino na área da advocacia? O Senhor me chamou para te servir, promover o teu reino na área da medicina? O Senhor me chamou para te servir, promover o teu reino na área da engenharia, da mecânica, da educação? O Senhor me chamou para ser um comerciante, para ser um empresário? É o meu chamado, é a minha vocação, promover o teu reino, servir o Senhor e aos homens. Através dessa atividade, essa é a missão da minha vida. O Senhor me chamou para ser um pastor, para ser um missionário. Porque a gente pensa que chamado de Deus é só para ser pastor, só para ser missionário. Cristo tinha uma missão: redimir os eleitos de Deus. Ser o redentor dos eleitos, o redentor do universo. E eu e você temos uma missão. Cada um de nós tem uma missão, um chamado, uma vocação. Terceiro, os cristãos serão glorificados com Cristo. Então eles morreram com Cristo, eles foram ressuscitaram com Cristo e, por último, os cristãos serão glorificados com Cristo. Esses são os três fatores centrais da doutrina união com Cristo. Verso 4, leia comigo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestados com ele em glória. Quando ele se manifestar, já que vocês morreram com ele, já que vocês ressuscitaram com ele, quando ele se manifestar, quando ele voltar do céu onde ele está, guardando a nossa vida, vocês serão manifestados com ele em glória. Irmãos, o que é glorificação? Presta atenção. Glorificação é a partida do cristão, primeiro em espírito e depois em corpo e espírito, para a presença imediata de Deus. Ou seja, para a morada celestial, para a glória eterna de Deus. Glorificação é a nossa partida, é a nossa ida em corpo e espírito para a glória eterna e definitiva de Deus. Glorificação é sermos mergulhados na glória de Deus. Aquela glória da qual Cristo falou que ele ia voltar. Ele disse: glorifica-me, Senhor, Pai, com a glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Ele diz em João 17. A nossa glorificação, o nosso mergulho nessa glória, é sermos imergidos nessa glória, é sermos inundados da glória de Deus. É a experiência onde só conheceremos a glória de Deus. E por que é chamada de glorificação? Porque a glorificação significa, primeiro, o encerramento definitivo de todo o mal, sofrimento, vergonha que passamos nesse mundo. Quando formos glorificados, estará encerrado, estará terminado, para todo sempre, todo o mal, toda dor, toda infelicidade, toda vergonha que passamos nesse mundo. E por outro lado, a glorificação é o começo da vida perfeita, da felicidade plena, da exaltação máxima dos filhos de Deus, que durará tanto quanto a eternidade. Nós entraremos naquela glória para a qual Cristo retornou, quando, depois de se aparecer 40 dias aos discípulos, ele voltou para a glória, da qual ele desfrutou, na qual ele se regozijou por toda a eternidade antes da encarnação. É a essa glória que nós iremos, que ele nos levará. Se você é cristão bíblico, esse é o seu destino, e nada vai mudar isso. A glória que Cristo tem agora é a da qual você participará pelos séculos dos séculos. É a que você experimentará e na qual se regozijará pelos séculos dos séculos. Mas note, irmãos, que essa vida que nós temos em Cristo, essa vida que está no alto com Cristo, deve se manifestar e se comprovar aqui e agora, no que nós chamamos de vida cristã. Se nós temos a vida que está guardada com Cristo, ela deve se manifestar agora, no que nós chamamos de vida cristã. E é isso que nós vamos ver em segundo lugar. Podem falar juntos bem forte, por favor? A meditação, ou seja, o pensamento, e a ambição, a busca dos cristãos deve estar nas coisas do alto. Verso 1b e 2a, juntos. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Queridos, esse imperativo, pensai, no grego, é pensamento.
Pronel significa fixar a mente, considerar, refletir, meditar. Então, quando Paulo diz pensai, ele está falando assim: pensem demoradamente, reflitam, meditem nas coisas do alto, meditem nessas coisas, detenham as suas mentes, detenham os seus raciocínios, os seus intelectos nas coisas do alto. Considerem essas coisas, avaliem-nas. É isso que ele está dizendo. Meditem nas coisas do alto. E o que ele quer dizer com coisas lá do alto? É tudo, queridos, tudo que é santo, como as coisas que estão no céu, ou que pertencem ao céu. Ele está dizendo, meditem, reflitam, considerem as coisas do alto, aquelas coisas que são do céu, aquelas coisas que são santas, exatamente como as coisas que estão no céu agora, que pertencem ao céu agora. Existe no céu alguma coisa impura? Existe no céu alguma coisa indecente? Alguma coisa indecente? Existe no céu alguma coisa impura, alguma coisa abominável? Existe no céu alguma coisa maldita, alguma coisa pecaminosa? Existe no céu alguma coisa indigna? Ele está falando, vocês têm que meditar só nas coisas que são próprias do céu. Então, são tão santas como aquelas que estão agora no céu. No céu só tem os santos anjos de Deus. Os santos anjos, sem nenhum pecado. No céu só tem os santos que partiram dessa terra, glorificados em espírito, puríssimos, cheios de glória, sem corrupção do pecado. No céu só tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus infinitamente santo, puro, reto, justo, gracioso e amoroso. Ele diz, busquem as coisas que são compatíveis com aquelas que agora estão no céu. Busquem somente essas coisas, meditem nelas, considerem-nas, fixem as suas mentes nelas. As coisas do céu, irmãos, é tudo aquilo que é revelado, que é aprovado, que nos é ordenado por Deus na sua palavra. As coisas lá do alto, por exemplo, se você perguntasse ao apóstolo Paulo, mas Paulo, o que você quer dizer com coisas do alto? Ele talvez te citaria Filipenses 4:8. Ele diria para você, sabe o que eu estou dizendo com coisas do alto? Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tudo que tem virtude cristã, tudo que é digno de louvor, Paulo está dizendo, seja isso o objeto do vosso pensamento e da vossa busca ou ambição. É isso que são as coisas do alto. Aquelas coisas que, ao nos envolvermos, ao nos relacionarmos com elas, vão nos transformar na imagem de Cristo. Vão nos elevar à imagem do próprio Cristo. Vão trazer a imagem de Cristo a nós. Aquelas coisas que nos farão sal da terra e luz do mundo. Ele diz, nessas coisas nós devemos meditar, nelas devemos meditar, a elas devemos estudar, memorizar, compreender de modo cada vez mais particular e com profundidade.
Então, quando Paulo fala pensar, ele está falando de algo que já é parte do buscar do verso 1. Pensar já é parte do buscar do verso 1. E preste atenção, buscai, no grego é a palavra zeteite, não é Zé do Leite, tá? Preste atenção. É a palavra grega zeteite, cujo verbo é zetel. Essa palavra, zeteite, é a mesma que Mateus usou para dizer que Herodes procurava Jesus para matá-lo. E a mesma palavra que Jesus usou para dizer que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, para dizer que nós devemos perseverar em oração. Quando ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis. É esse verbo. E é a mesma palavra que Jesus falou sobre um homem que negocia e procura boas pérolas. Então, irmãos, buscai, quando Paulo diz buscai, ele está dizendo, busquem insistentemente, busquem com grande anseio, aquelas coisas que são próprias de Deus, do reino de Deus e da eternidade. Espero que você esteja entendendo. Que o Espírito Santo está falando para mim e para você. Busquem persistentemente. Busquem continuamente. Busquem com perseverança, com grande anseio, as coisas que são próprias da natureza de Deus, do reino de Deus, da eternidade. Não as coisas desse mundo. Não as coisas do pecado, do diabo, da indecência. Não as coisas da morte, mas as coisas da vida que está em Cristo. Eu ouvi um pastor presbiteriano que disse que recebeu para aconselhamento uma moça, membro da sua igreja. E a moça o procurou porque ela estava tendo uma crise espiritual. Ou seja, ela estava confusa. Ela estava tendo conflitos em relação a Deus, a Bíblia, Jesus, a igreja. E lá pelas tantas do aconselhamento, o pastor lhe perguntou, quais têm sido as suas leituras? E ela disse que ultimamente já tinha lido os 7 volumes de Harry Potter. Os 7 volumes de Harry Potter. Todos da série. Não é para menos. Se pelo menos fossem as crônicas de Nárnia. Certa vez um pastor foi dar um curso, estava ministrando um curso para presbíteros e diáconos, para oficiais da igreja. E ali estava um irmão que já era diácono e era agora candidato à reeleição. Ele já tinha exercido o mandato de diácono e agora era candidato à reeleição. E num certo momento da aula, o pastor pediu para esse irmão abrir a Bíblia no livro de Tiago, na carta de Tiago. Pasmem, irmãos. Ele foi procurar Tiago até no Velho Testamento. Até no Velho Testamento ele caçou Tiago. Um momento assim, tanto constrangedor, porque tiveram que dizer para ele onde é que estava Tiago. O que esse menino estava buscando?
O que ele buscava no seu dia a dia? O que essa moça buscava? Qual era a sua busca diária? Constante? Qual era o seu desejo profundo? Há muito tempo um escritor cristão disse, escute aí, é perfeitamente natural e inevitável que se passarmos 16 horas diárias de nossa vida a meditar sobre as questões deste mundo e apenas cerca de 5 minutos a pensar sobre Deus e as nossas almas, este mundo parecerá 200 vezes mais real do que Deus ou as nossas almas. Queridos, quem foi ressuscitado com Cristo, pensa muito nas coisas do alto. Busca muito as coisas do alto. Por que certos crentes estão envolvidos com pornografia? Porque eles não buscam as coisas do alto. Só aquele primeiro clique, aquela primeira entrada no site pornográfico, já revelou que a busca dele não era as coisas do alto. Porque se ele tivesse envolvido, comprometido, dedicado às coisas do alto, ele nunca veria pornografia nem a primeira vez. Ele não cairia nessa tentação. Por que alguns crentes, quando têm problemas no casamento, já pensam logo em divórcio? Porque não estão buscando as coisas do alto. A mentalidade é dessa terra. A mente está feita nessa terra, nesse mundo. Então aí a pessoa vê divórcio como uma coisa natural, até boa, até lógica. Porque a mentalidade não é bíblica. Por que muitos crentes não resistem a pequenas tentações? Porque não buscam as coisas do alto. Por que certos crentes nunca sabem evangelizar? Nunca sabem, nunca aprendem a evangelizar. Porque não buscam as coisas do alto. Para que você tenha uma ideia melhor do que é buscar as coisas do alto, eu te faço 4 perguntas. Preste atenção. Primeira pergunta. Qual é a maior ambição com que você estuda ou trabalha? Servir o reino de Deus através do seu estudo e trabalho é o seu maior desejo? Qual a maior ambição ou motivação com que você estuda ou trabalha? Ou faz as duas coisas? Servir o reino de Deus é o seu maior desejo? Queridos, olha o que diz a Bíblia, Romanos 12, 1b e 2a. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em qualquer atividade que nós estivermos envolvidos, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No trabalho lá na empresa, no trabalho lá na escola, no trabalho lá no comércio. A nossa vida tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No ministério aqui na igreja, no culto na igreja, no relacionamento com o marido, no tratamento com a esposa, o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa pessoa tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
E o oposto disso não pode ocorrer. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós só vamos pensar, estaremos vivendo, pensando nas coisas do alto. E buscando as coisas do alto, quando nós não nos conformarmos com este século. E quando o nosso corpo e espírito forem sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Eu espero que você lembre que materialismo, mundanismo ocorre quando nossas ambições estão concentradas neste mundo ou nessa terra. Não pense que materialismo, que mundanismo é acima de tudo, né? Como já se pensou muito, beber, fumar, assistir um filme. Materialismo e mundanismo é quando as nossas aspirações, as nossas ambições, os nossos profundos desejos e anseios estão concentrados nessa terra, nesse mundo. Segunda pergunta: fora do seu trabalho obrigatório, você dedica a maioria do seu tempo ao conhecimento de Deus e ao seu crescimento espiritual? Quando você não está obrigatoriamente trabalhando, você busca, a maioria do tempo que você tem, você dedica ao conhecimento de Deus e ao seu crescimento espiritual? 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando Paulo diz não pense e não busque as coisas da terra, ele está falando disso, não amem o mundo. Terceira pergunta: analisando honestamente o seu coração, a sua busca maior tem sido por coisas terrenas ou coisas eternas? Fazendo uma análise fria do seu coração, a sua busca maior tem sido por coisas terrenas ou por coisas eternas? Abra a sua Bíblia, vamos ler esse texto, por favor. Filipenses 3, 18 e 19. Está ali no slide, vamos ler juntos? Filipenses 3, 18 e 19. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes... Olha, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. Então não pense, não, eu sou evangélico, eu sou membro da comunidade reformada, ou eu sou membro da Assembleia de Deus, ou da Batista. Ilusão. Jesus está dizendo, Paulo, muitos andam entre nós, pessoas que estão entre os cristãos, os membros de igreja bíblica. E Paulo está dizendo o quê? Dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são o quê? Inimigos da cruz de Cristo, inimigos da cruz de Cristo. E qual é a razão que eles são inimigos da cruz de Cristo? Eles não pensam nas coisas do alto, eles não buscam as coisas do alto, não é isso que domina os seus corações. Qual é a razão que eles são inimigos da cruz? Verso 19, juntos, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Cristãos evangélicos, pessoas que declaram Jesus é meu Senhor e Salvador, pessoas que tomam a Santa Ceia na igreja, pessoas que estão em todo culto de domingo à noite. Mas Paulo está dizendo o quê?
eles só se preocupam com coisas terrenas. Com coisas terrenas. Então, analisando honestamente o seu coração, a sua mente, a sua busca maior tem sido por coisas terrenas ou por coisas do céu, coisas eternas ou do reino de Deus? E a última pergunta: o seu maior interesse é por rede social e diversão ou pela Bíblia, a oração e a igreja? Onde está o seu maior interesse, o seu maior desejo, o seu maior compromisso? Rede social, diversão ou na Bíblia, na oração e na igreja? Será que ocorre conosco o que Jesus disse aos fariseus? O que Jesus disse aos fariseus? Mateus 15:8, leia comigo. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o nosso coração, queridos? Onde está o nosso coração? Escute bem, certa vez perguntaram ao cristão Agostinho de Hipona, este que foi um dos maiores devassos da história, antes de Cristo na sua vida. Certa vez perguntaram a Agostinho, ou o famoso santo, que depois ficou conhecido como o Santo Agostinho. Perguntaram a ele: o que mais você deseja saber? A sua resposta simples foi: Deus e a alma. Então a pessoa com admiração perguntou: somente isso? Agostinho replicou com firmeza: somente isso. Deus e a alma. E tudo, queridos, tudo que Agostinho escreveu, de uma maneira ou de outra, comprova isso. Sua profunda vontade era conhecer Deus e a alma. Essa é a vontade que deve guiar e dominar o nosso coração e a nossa vida diariamente. Diariamente. Concluindo, eu te faço essas perguntas. Qual tem sido o seu pensamento e a sua busca nessa vida? Qual tem sido a sua meditação e a sua ambição cada dia da sua vida? O apóstolo está dizendo: buscai, pensai nas coisas do alto, buscai as coisas que é a meditação de vocês, que é a ambição de vocês, que é a profunda aspiração, paixão de vocês, seja as coisas do alto, as coisas de Cristo. Porque morrestes, e a vossa vida não está aqui, vossa vida está no céu. Vocês não são mais daqui, vocês são do reino de Deus. Então pense nisso. Qual tem sido o seu pensamento, a sua busca diária? Qual tem sido a sua meditação e ambição diária? Você já foi ressuscitado com Cristo? A sua vida está no céu ou ainda está nessa terra? Queridos, se a sua resposta para essas perguntas, se a sua resposta não é positiva e segura, eu te rogo em nome de Jesus Cristo, se renda a Cristo nessa noite. Se una a Cristo nessa noite. Se você não pode dar uma resposta segura
para essas perguntas. Se você não pode dar uma resposta com toda a convicção, o que eu penso, o que eu medito, acima de tudo, são as coisas do alto. O que eu busco de todo o meu coração são as coisas do alto. É isso que domina, que envolve, que comanda a minha vida. Você não pode dizer isso com sinceridade, com honestidade. Se renda a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Se una a Cristo. Creia em Cristo e se arrependa dos seus pecados. E comprove esse arrependimento e essa fé através de uma vida concentrada nas coisas do alto. Prove que a sua fé e arrependimento são verdadeiros, vivendo, tendo a partir de hoje uma vida concentrada nas coisas do alto. Jesus disse: o reino de Deus está ao vosso alcance. Arrependa-se e creia no Evangelho. O reino de Deus está ao seu alcance. Arrependa-se e creia no Evangelho.